Olá, pessoal! Tudo bem? Estão me ouvindo? Acho que vocês não estão me vendo, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui, que vocês não estão me vendo. Agora foi. Agora deu certo. Boa noite, pessoal. Tudo bem por aí? Para quem não me conhece, está chegando por aqui a primeira vez, o meu nome é Tâmara, eu sou nutricionista e sou chefe de cozinha. Já estou à frente da NutriChef há mais de 16 anos, né? Se a gente contar aí que estamos em 2026, não é? E sempre aliei nutrição e gastronomia na ideia de proporcionar para vocês uma caminhada na alimentação saudável que seja mais gostosa, né? Mais divertida, por que não, né? E a gente tem agora essa retomada nesse ano de 2026 do NutriChef Talks, que era um bate-papo que a gente tinha lá no YouTube e sempre tinha um convidado. E agora sou eu apenas trazendo os conteúdos para vocês, mas temos aí uma série de conteúdos que vamos trazer ao longo do ano. Já temos os conteúdos, inclusive, de fevereiro prontos para vocês. Em breve a gente vai soltar esse calendário para todo mundo ficar antenado nos assuntos e assim ficar por dentro de saúde, de bem-estar, com um conteúdo que realmente faça sentido. E qual que é a vontade que a gente tem ao ter o NutriChef Talks aqui, né? É justamente ajudar vocês a terem conteúdos de qualidade, sem ficar catando na internet um monte de diquinha solta que de nada ajuda, né? Mas atrapalha. Então eu venho conversando com muitas de vocês, né? Tanto dos meus mentorados, quanto das pessoas que vieram para sessões individuais, e eu percebo muitos ruídos de comunicação, né? Ou seja, os ruídos, eles acontecem porque vocês veem uma coisa na internet, vocês veem uma coisa dos profissionais de saúde e fica sempre muito difícil entender o que pode e o que não pode colocar em prática. E um dos pontos que eu percebi é que a saúde óssea, e além de ser uma questão realmente de saúde pública, porque a gente percebe que conforme as mulheres vão entrando aí na menopausa e os homens, né, vão envelhecendo, a gente começa a ter uma perda mesmo da questão da mineralização óssea, e com isso a gente começa a ter também perigos maiores de fatalidades, né? Ou seja, pessoas que vão ter fraturas ali na melhor idade, né? E essas fraturas acabam levando a pessoa a óbito justamente porque não tem como fazer uma boa recuperação dessa fratura, devido tanto à osteoporose quanto também à sarcopenia. Então a gente vai entender muito sobre isso hoje, tá? Fiquem até o final, porque o conteúdo é muito bom, tá muito denso, vocês vão conseguir também tirar dúvidas no final, tá bom? Então fiquem comigo até o final, para que vocês tenham essa oportunidade de tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Para ficar claro também, a gente vai trazer hoje a oferta de um e-book na promoção, tá bom? Esse e-book, ele é justamente sobre saúde óssea, para ajudar vocês. Então, fiquem até o final para vocês entenderem como que vocês podem garantir esse desconto na compra do e-book, tá bem? Então, vamos lá. Como vocês sabem também, quem já estava aqui na última aula, que foi essa semana, né? Foi essa semana não, foi semana passada. Foi semana passada. Quem estava por aqui já sabe que não fica gravado, né? A gente não vai deixar gravado para vocês. Só vai ter acesso a essa gravação quem adquirir o e-book, tá bem? Então, para ficar claro aí, a gente não vai deixar os NutriChef Talks disponíveis para vocês depois, tá bom? É uma maneira da gente contemplar quem realmente estava aqui e garantiu o e-book, dando de brinde, então, a aula de hoje, tá bom? Então, o nosso bate-papo hoje é saúde óssea além do cálcio. Por que, Tâmara, que a gente vai trazer esse tema? Porque muitos de vocês acreditam que basta consumir alimentos fontes de cálcio ou fazer suplementação de cálcio, ou seja, tomar o cálcio em cápsula para poder ter uma melhora da saúde óssea. E não é assim que a banda toca, não é assim que funciona. A gente vai entender, então, hoje,
como de fato a gente consegue melhorar a saúde óssea de uma forma mais global, tá? O que que o osso tanto precisa para melhorar. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Opa, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Eu quis começar o NutriChef Talks de hoje falando sobre os maiores mitos que vocês já ouviram, que já foi dito a vocês, ou nas redes sociais, ou por profissionais de saúde, ou por pessoas que vocês conhecem, né? Sobre as questões que são de senso comum, né, na sociedade, que não é bem assim. Então, eu quero que vocês fiquem bem atentos a esses mitos que eu vou trazer e usem o chat se vocês já se identificarem com algum deles, se vocês perceberem aí que tem algum desses mitos que já rolou, que vocês já ouviram falar, tá bom? Então, o primeiro mito aqui é o seguinte: é só tomar cálcio que resolve. Você recebeu os seus exames, a densitometria óssea tá ruim, tá com osteopenia ou tá com osteoporose e você deve ter ouvido. É só tomar cálcio que resolve, né? Vamos entender se resolve mesmo? Olha lá. O cálcio, de fato, gente, é muito importante, porque ele é que faz a construção ali, basicamente, do nosso osso. Mas ele sozinho não garante um osso forte. A gente precisa de muito mais para o osso funcionar, para o osso ser osso, tá bom? Então, o osso é também importante vocês entenderem que ele não é uma estrutura como se fosse uma pedra, sabe? Não, ele é um tecido vivo. Ele precisa de estrutura, ele precisa de fixação e ele precisa de estímulo. E é isso que a gente vai entender mais a fundo agora. O que que esses 3 pontos são tão importantes? Quem estava aqui na última aula já entendeu também que estrutura é o ponto necessário também para a gente ter saúde, né? Quando a gente fala de alimentação saudável, a parte estrutural ali é muito importante. Então, lembra que eu comentei com vocês no último NutriChef Talks que a palavra de 2026 é estrutura? Exato. Então, é isso que a gente vai trazer mais uma vez aqui para vocês quando a gente fala de saúde óssea, tá? Então, a estrutura, gente, ou seja, aquilo que realmente sustenta o osso, né? Ou seja, é a matriz proteica, que é o colágeno, né? Opa, aconteceu alguma coisa aqui. Aconteceu alguma coisa na minha tela. Vamos tentar resolver aqui. Só um minutinho, gente. Acho que você mudou a configuração, Júnior, aqui do... Só um minutinho. Aí, pronto, voltou. Prontinho. Então, a gente tem a matriz proteica, né, que é a matriz do nosso osso, que é exatamente feita de colágeno. Então, vocês já ouviram falar de colágeno, já sabem que o colágeno ele é importante para a nossa saúde, mas a gente vai entender mais a fundo sobre isso daqui a pouco. E aí a gente tem a massa muscular. Muita gente não sabe, mas a massa muscular é extremamente importante para a manutenção também dos ossos, tá? Lembra que eu comentei no início a questão da sarcopenia também vai preparando o corpo para as fraturas, no final das contas, né? Então a gente perde a estrutura de massa muscular e favorece ainda mais, né? A questão das fraturas, tá bem? E proteína suficiente. Então, a gente tem uma estrutura, né, total aqui, que depende de colágeno, depende de massa muscular e depende de proteína suficiente vindo da onde? Da nossa alimentação, né? E aí, lembra que eu falei aqui, ó, a gente precisa de estrutura, de fixação e de estímulo. Então, o segundo ponto que a gente vai trazer aqui, o segundo ponto que a gente vai trazer aqui é sobre a fixação. Fixação, então, é o que direciona o cálcio para os ossos. Então, não adianta só suplementar cálcio, ter alimentos fontes de cálcio. A gente precisa de outros ingredientes ali, outros minerais e vitaminas para ajudar a direcionar o cálcio para os ossos, tá? Então, a gente vai precisar desse catatal de coisa aí, ó.
Vitamina D. A vitamina D vai participar da absorção do cálcio lá nos ossos. A vitamina K, que também é muito importante, vai participar da fixação. Então, a gente absorve com a vitamina D, mas a gente mantém o cálcio lá no osso a partir do uso da vitamina K, tá? A gente vai precisar do selênio para melhorar a densidade desse osso. Quanto melhor a gente tiver com essa densidade, pior não, quanto melhor a gente tiver com essa densidade, menos chances de fraturas fatais, né, como a gente estava comentando no início. Então, a densidade óssea depende muito do selênio, tá? A gente tem aqui o fósforo também como ponto importante, um outro mineral importante, que ajuda na formação e na manutenção óssea. Atenção para essa palavra aqui, ó, manutenção. A gente não aprendeu que... a gente vai aprender, na verdade, daqui a pouco, sobre a diferença entre osteopenia e osteoporose. Então, fiquem aí com isso na cabeça sobre o fósforo, porque o fósforo vai ajudar a manter esse osso ali mais íntegro, né? Sem tantas perdas. A gente tem também o magnésio como um ponto importante, porque ele vai ajudar na formação do osso e na ativação da vitamina D, permitindo que a vitamina D faça o quê? A absorção do cálcio. Então, aqui a gente já tem a vitamina D, vitamina K, selênio, fósforo, magnésio. Agora a gente tem outras duas estruturas que não estão tão relacionadas com o osso em si, mas eles ajudam como um todo, porque a vitamina C vai diminuir a chance de fraturas, né? Então, tendo um consumo adequado de alimentos cítricos, por exemplo, você diminui a sua chance de fraturas, né? E a vitamina A, que vai ajudar o nosso organismo a diminuir o desenvolvimento de osteopenia. E onde a gente vai encontrar a vitamina A? Nos vegetais amarelos, alaranjados, vermelhos, né? Então, vocês estão começando a entender que o que a gente trouxe também na aula anterior sobre a questão da variedade do prato, da gente ter em grande proporção no prato os vegetais, não é à toa, né? Ele tá vindo, mais uma vez, como uma proposta da gente melhorar vários sistemas do nosso organismo, tá? E, por fim, a gente tem aqui, ó, o terceiro ponto que eu vinha falando, que é sobre o estímulo. Então, para a gente conseguir que tudo isso funcione e a gente tem um osso que realmente está funcionando, a gente precisa de estímulo. E o que é esse estímulo? O estímulo, ele manda um sinal para o seu corpo de que precisa de formação óssea. Então, para isso, a gente precisa de força muscular acontecendo, ou seja, eu preciso ter exercício físico que faça essa força muscular ser estimulada, né? Aí eu preciso de uma carga mecânica acontecendo, então sempre um exercício de maior impacto, de movimentação. E um treino que seja de resistência, porque nesse momento em que eu estimulo o crescimento muscular, é que eu também vou estimular a mineralização dos ossos. A gente fala de densidade mineral óssea, tá? Então, voltando aqui para o nosso ponto inicial, a gente entendeu algumas questões, mas também a gente tem a questão do cálcio, né, principal ali que eu trouxe para vocês, ou seja, é só tomar cálcio que resolve? Não, e a gente está falando de um risco muito aumentado quando a gente usa apenas o cálcio como suplemento para o apoio ao osso, porque a gente tem um risco muito grande do uso isolado de cálcio, principalmente para nós mulheres, que passamos dos 40 anos, mulheres que já entraram na menopausa ou que estão no pós-menopausa, tá? Por quê, gente? Porque o consumo, então, do cálcio de maneira isolada vai levar à calcificação de outros tecidos. Que tecidos, Tâmaris? Artéria, órgãos,
articulações, então começa a ter enrijecimento dos ossos, das articulações aqui, já não consegue mexer tão bem as mãos, sente dores no joelho, no tornozelo, no cotovelo, no ombro, porque já está enrijecendo essas cartilagens, por exemplo, das articulações. Agora, o mais preocupante ainda é quando a gente começa a ter uma sobrecarga de cálcio em órgãos como coração e artérias. Por quê? Porque a gente está falando de enrijecer esses tecidos, e ao enrijecer um coração que antes estava molinho e conseguia bombear, uma vez que ele está calcificado, ele não consegue mais bombear tanto sangue, ele fica rígido, né? E com relação às artérias, conforme a gente vai depositando muito cálcio nas artérias, por conta do alto consumo de suplementos, a gente vai levando a um problema chamado agregação plaquetária. É um nomezinho difícil de entender, mas se eu te disser entupimento de veia, você já entendeu o que eu estou falando, né? Então, a gente está falando de enrijecer uma artéria, permitindo que a gente consiga ali grudar gordura e entupir a veia. Então, olha o tamanho do problema. Então, por isso que eu coloquei bem grande aqui, ó, o maior risco de infarto a partir da suplementação isolada de cálcio, tá bom? E aí a gente também pode ter uma sobrecarga renal por conta dessa questão, por conta desse problema da suplementação. Então, vocês estão entendendo que não é bem por aí que a gente vai, que esse mito é um super mito, né? Não é pelo cálcio que a gente vai ter saúde óssea. O cálcio, ele é importante, mas ele depende de muitas outras vitaminas e minerais para a gente conseguir. Então, o que eu digo para vocês, não é para suplementar cálcio, a gente vai suplementar outras coisas, tudo bem? Show de bola. E aí, pessoal, outro mito bem comum que todo mundo ouve é: se tomar leite, tá tudo certo, eu tô protegida, né? Porque leite é fonte de cálcio e aí tá tudo bem, né? E não é bem assim, né, galera? Não é bem assim, certo? Os laticínios, gente, eles podem ajudar sim, muito, afinal de contas, eles são fonte de cálcio mesmo, né? Mas eles não são a única estratégia e nem são também a mais garantida, tá bom? O que protege o osso é o pacote completo, é a proteína associada às vitaminas e minerais que eu citei agora há pouco, é a modulação inflamatória, indivíduos que estão muito inflamados, né, com os marcadores inflamatórios altos, como é o caso da homocisteína, do PCR, do gama-GT, da própria hemoglobina glicada, se tiver alta, a gente está falando de um indivíduo que está muito inflamado. Mesmo que a gente ainda não veja isso nos exames, mas é um indivíduo, por exemplo, que dorme mal, que tem uma vida estressada, que come mal, né? Ou seja, passa o dia inteiro comendo muito carboidrato e açúcar, a gente está falando de um indivíduo que também está inflamado, né? E isso vai atrapalhar a questão da mineralização óssea, então a gente vai ter muito mais perda de cálcio. E a gente também tem a questão do músculo e da rotina, então a gente precisa disso tudo junto, em conjunto, trabalhando, para que a gente tenha realmente um osso funcionante e evite essa perda de minerais ali no osso, tá bom? Então eu trouxe aqui 2 exemplos, por exemplo. A gente tem aqui, ó, 2 mulheres que ingerem leite a vida inteira, consomem quantidades adequadas de leite e derivados. A gente tem 2 possibilidades. Uma tem boa proteína ao longo do dia, come direitinho, faz um treino adequado, né? Faz um treino adequado de musculação, de ganho de massa muscular, de ganho de força, né? Toma a vitamina D em quantidade adequada ou toma só o suficiente para ter essa vitamina D, essa mulher vai ter uma boa estrutura óssea, né? Ou ela vai melhorar muito a estrutura óssea dela se ela já começa com osteopenia. Agora, uma outra mulher que compensa só com leite como fonte primária de cálcio e segue sedentária, não vai ter como resolver, ela vai continuar perdendo massa óssea, porque o osso, como a gente falou, é um tecido
vivo, ele precisa de muito mais do que apenas cálcio, certo? Deu para entender, né? E aqui, gente, outro ponto que talvez você tenha ouvido, né? Nossa, osteoporose é problema mesmo da idade, não tem como resolver. Vai acontecer, minha filha, apenas lide com isso, né? E não é bem assim, porque a gente sabe que nós mulheres vamos ter essas oscilações hormonais, vamos ter diminuição de estrogênio e progesterona, essa proteção que esses hormônios trazem para os ossos, a gente acaba perdendo. Mas se a gente consegue fazer uma boa mediação disso, cuidando da alimentação, cuidando do exercício físico, cuidando das fontes adequadas de vitaminas e minerais, a gente não vai lidar com isso. A gente vai ter uma vida mais tranquila com relação à perda de minerais pelo osso, tá bom? Então, a idade, ela sempre vai influenciar, mas o estilo de vida manda muito mais do que a questão da idade. Então, a partir dos 40 anos, o corpo fica mais econômico mesmo na construção de novos tecidos, né? Os ossos, principalmente, massa muscular também. Mas dá para reduzir a perda e até melhorar com a estratégia certa, e é isso que a gente está trazendo para vocês aqui hoje. O fato que a gente quer trazer para vocês é que uma mulher de 55 anos com um treino adequado e a proteína de consumo ali ao longo do dia também adequada, pode ter um risco muito menor de desenvolver osteoporose do que uma mulher mais jovem que é sedentária. Então, eu já peguei, por exemplo, em consultório, meninas de 20 anos com osteopenia, por conta de qualidade de vida mesmo, a qualidade da alimentação, a falta de exercício físico, uma vida mais sedentária, rica em fast food. Então, pode acontecer muito antes de chegar aos 40 anos por conta do estilo de vida, né? Outro mito, gente, outro mito chegando aí, ó. Quem tem osteoporose não pode fazer musculação. Essa aí eu já ouvi várias vezes. Ah, porque tem osteoporose, o risco maior de fratura, a pessoa fica preocupada, acha que é melhor não fazer, e não é bem assim, gente. Se tem uma coisa que vai te ajudar, de fato, a melhorar, é a musculação, tá? Certo? Então, vamos entender aqui, ó. Então, o treino de força é um dos melhores aliados com as adaptações necessárias, né? Ou seja, ele é o melhor aliado porque quanto mais esforço eu faço, maior vai ser a captação de cálcio lá nos ossos. A demanda por cálcio aumenta se eu faço exercícios de força, de repetição, de impacto. Por isso que a gente fala tanto que a musculação é um exercício necessário e importante que precisamos dominar esse exercício, tá? O osso, ele vai responder sempre a esse estímulo. Quando o músculo ele começa a trabalhar, ele meio que puxa, né, o osso a se fortalecer. Ele está ali sempre sendo uma estrutura de auxílio. Então, veja a importância disso. Caminhada já é suficiente. Ah, comecei com uma osteopenia, vou começar a caminhar, porque o médico falou, porque a fulana falou, porque eu vi em algum lugar. E, de fato, a caminhada pode começar a te ajudar, mas ela não é o exercício de maior impacto, de melhora realmente da estrutura óssea, né? A caminhada, então, ela vai ter seus benefícios, mas ela não é o melhor estímulo para o osso, tá? O osso precisa de sinal forte. O osso, ele é meio sonso, sabe? Ele precisa de uma coisa que mostre para ele realmente que você está afim. Então, precisa de carga e precisa de força. Começar a musculação, obviamente, você está começando agora, vai pegar uma carga menor e tudo mais, mas conforme a gente vai ganhando, né, força muscular, a gente vai aumentando essa carga para justamente conseguir que esse osso, né, se fortaleça também, tá? Sempre, gente, com acompanhamento de um bom profissional da área, né, para que vocês não tenham. Tô olhando aqui para o lado, eu tô tentando arrumar meu microfone. Ele deu uma enrolada aqui. Certo, gente? Então deu para entender, né? Então o que você pode fazer? Qual é a dica que eu tenho para te dar com relação a isso? Então, se você precisa, gosta de fazer caminhada, excelente, tudo bem. Mas vamos associar, então, com o exercício de força. Então, de 2 a 3 vezes na semana, tentar fazer musculação e nos outros dias fazer a caminhada, tá? Outras ideias aqui para vocês.
A yoga, né? A gente tem visto a yoga como um exercício que te ajuda muito. Não é que ela tenha impacto, mas o fato de ficar muitas horas não, desculpa, muitos momentos ali na mesma posição ajuda na questão da mineralização, né? E a musculação também associada. Então, alguns dias de yoga, alguns dias de musculação. Aí eu coloquei aqui para as mulheres que são mais atrevidas, se quiserem fazer boxe e corrida, show de bola. Boxe é excelente porque você tem o exercício de impacto, você mexe não só com os braços, mas você mexe também na hora da esquiva, naquela hora da dança do boxe. Você mexe muito com a estrutura das pernas, né? Porque você dá aquela puladinha e isso ajuda muito na mineralização óssea. Então, quero ver todas as mulheres aí depois dos 60 fazendo boxe, tá? E a corrida, né? Quem tá aí mais adaptada ao exercício físico, consegue fazer exercício, a corrida pode ser também uma excelente, porque a cada pace, né, a cada passada da corrida, a gente bate muito os pés no chão e essa batida ajuda a reter mais cálcio nos ossos, mas sempre uma coisa associada à outra. A corrida isolada não vai ajudar, a yoga isolada não vai resolver. Ajudar ajuda, mas não resolve, tá bom? Tem que fazer tudo junto. Opa, tem alguém com o microfone ligado. Tá bom. E aí, gente, outra coisa, né? Aí eu queria conversar sobre essa questão do emagrecimento rápido para parar de sentir dor, porque muitas vezes mulheres que já estão acima do peso começam a sentir dores, por exemplo, no joelho, no tornozelo, devido ao peso, né? E descobre que tem osteopenia ou tem osteoporose. Muitas vezes a indicação inicial é perder peso para que essa dor diminua, e aí pensa em emagrecer rápido, porque obviamente está sentindo dor, né? Isso prejudica muito mobilidade, prejudica fazer exercício físico, né? Mas, gente, a gente tem que ter cautela nisso, porque o emagrecimento muito agressivo pode piorar a questão da massa muscular, a gente pode perder massa muscular. E, consequentemente, ao perder massa muscular, a gente também perde massa óssea. A gente já entendeu que uma coisa tem relação com a outra, elas precisam caminhar juntas, né? E aí o corpo, ele vai entender que ele está em restrição quando você tem um emagrecimento muito rápido, muito agressivo. E com essa restrição, ele se sente ameaçado e ele começa a economizar na construção de novos tecidos. Então imagina, você tem osteoporose ou osteopenia, você precisa começar a construir esse tecido ósseo que você perdeu. E aí você começou a emagrecer muito rápido, sem organização, sem estrutura, perdeu muita massa muscular. Então você está jogando contra o seu próprio corpo. O emagrecimento tem que ser uma coisa muito bem estruturada, bem feita e organizada, tá? Então, gente, o osso, ele precisa de nutrientes, ele precisa de comida de verdade e de construção muscular. Isso tem que ficar, ó, claro para vocês, entrar dentro da mente de vocês e não sair, tá? E por isso eu coloquei essa informação aqui, eu vou até destacar aqui de vermelho e colocar até uma outra fonte aqui para vocês verem. Muita atenção ao metabolismo de vocês. Metabolismo precisa de músculo para funcionar direitinho, tá? Então, metabolismo, quando a gente está querendo emagrecer muito rápido, ele vai de arrasta, ele vai embora, porque você está perdendo a moeda principal dele, que é o músculo, tá? Então, por isso tem muitas mulheres que falam assim, nossa, eu emagreci e depois engordei tudo de novo, engordei o dobro, né? E por que que engorda tudo de novo, gente? Engorda tudo de novo porque o metabolismo foi-se com Deus, tá? Ele disse, chega, não quero mais, né? Foi embora com o músculo que você perdeu também. Então tem que ficar atenta, emagrecimento é uma coisa séria, precisa de acompanhamento, senão, gente, não existiu uma profissão que você estudou durante 4 anos só sobre isso. Só sobre isso. E depois você faz pós-graduação sobre isso. E depois você faz pós-graduação, doutorado, mestrado, pós-doutorado, só para entender como que o corpo tem que emagrecer do jeito certo. Então, gente, tomem cuidado. Emagrecimento é coisa séria, precisa ser bem estruturado, bem ajustado, tá? E outra coisa que aparece muito
né? Que é o suplemento substitui a alimentação e a rotina. É tipo assim, vou tomar aquele complexo lá que começa com CEN e termina com TRUM, sabe qual que é? O tal do Centrum, todo mundo fala, vou tomar, que tem um lá só para saúde óssea, vou tomar e vou resolver a minha vida. Não, gente, não resolve, tá? Suplemento, ele sempre vai ser um apoio àquilo que você faz bem feito, que é a alimentação e exercício físico, tá? Suplementação, então, ele é o acabamento daquela obrinha, igual a gente falou antes. Você primeiro cuida bem da sua casa, do alicerce, das paredes, de um telhado reforçado, depois você vai para os detalhes. Vai escolher a maçaneta legal, vai escolher a tinta que você vai usar, aquele acabamento final para tudo ficar lindo. Então, o suplemento ele vai entrar como isso, tá bom? Mas a gente precisa, para essa obra completa, maravilhosa do osso, proteína, força muscular, micronutrientes e constância. É fazer isso todo santo dia. Repetir. Exercício, alimentação saudável, consumo adequado de proteína, dormir bem, cuidar da inflamação. Parece difícil, né, gente? Mas não é. Vai funcionar, vai dar certo, tá bom? Ficou claro, pessoal, esses mitos todos? Espero que sim. Júnior, eu tô ficando com muito frio. Será que a gente tem como ligar o aquecedor? Tá bom, deixa eu só... Vou passar atrás, então. Tá, só um minutinho, gente. Vou desligar minha câmera rapidinho, que o Júnior quer passar. E vocês sabem que ele é tímido, ele não gosta de aparecer. Ele vai só buscar o aquecedor. Aqui em Portugal, estamos com 11 graus agora. E minha mão tá assim, congelando nesse momento. E a gente vai começar a falar sobre a diferença agora entre osteopenia e osteoporose, tá? Vai desligar. Ah, pode ligar. Pronto. Voltei. Então, a gente vai agora entender a diferença sobre osteopenia e osteoporose. Aí eu queria que vocês me contassem aí no chat quem já tem diagnóstico ou de osteopenia ou de osteoporose. Isso é importante para eu entender o porquê que vocês quiseram vir para a aula. Porque, não é? Todo mundo quer saber. Eu sei que tem muita gente que pode estar querendo só prevenir, mas quero muito saber aí o que está acontecendo. Quero muito saber o que está acontecendo por aí. Contem aí para mim no chat. Se vocês já têm osteopenia, se tem osteoporose. Enquanto eu vou aquecendo as minhas mãozinhas, que estão muito geladas. Ó, já tenho osteoporose. Quem que falou? Deixa eu ver aqui para mim. A Sônia falou que já tem osteoporose. A Célia falou que tem osteopenia. Elizabeth diz que tem pessoas na família com diagnóstico. A Maria Célia falou que tem osteopenia. A Tatá disse que quer prevenir, pois ela tem histórico familiar. Excelente. Quem mais? Franciele diz que está com osteoporose. A Marise diz que tem osteopenia. Então, já vemos aqui que temos bastante gente. Olha quem está ali, Ronaldo e Ângela, estou vendo vocês daqui. Ê, coisa boa. Olá, saudade de vocês. Estou vendo vocês aí. Então, vamos entender, gente, qual que é a diferença entre osteopenia e osteoporose? Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam entender é que a osteopenia é aí, ó, um sinal de alerta para você ter tempo de agir ainda. Ainda tem como correr atrás do prejuízo, ainda tem como resolver. E a osteoporose, ela não é inevitável, ou seja, você vai ter a osteoporose e você consegue ajudar o seu corpo a voltar, né, a ter uma boa estrutura, tá? Mas é multifatorial, ou seja, aqui, ó, a osteopenia é uma redução da densidade mineral óssea detectada geralmente num exame chamado densitometria óssea, tá? E antes, acontece, né, antes de chegar ao diagnóstico de osteoporose, tá? Então, a gente começa a ter uma perda de cálcio, né? A gente começa a ter uma perda de cálcio lá no osso, mas a gente ainda não tá com esse osso poroso, tá bem?
Ele vai indicar que o osso já começou a perder um pouquinho de massa, mas a estrutura ainda não está tão comprometida a ponto de aumentar drasticamente o risco de fraturas. Então, se ele não está tão comprometido, é um tempo que a gente tem de cuidar e correr atrás, certo? Então, tecnicamente, a gente pode entender que a osteopenia é um estágio intermediário, certo? Mas, clinicamente, para nós da área médica, da área nutricional, da área da saúde, é um aviso do corpo. Opa, tem coisa acontecendo aí, vamos dar jeito, né? E quando a gente já está aqui com a osteoporose, ela vai ser uma condição caracterizada por uma redução significativa da densidade óssea, alteração da microarquitetura do osso e aumento do risco de fraturas. Então, é um osso que fica como se fosse uma colmeia de abelha, sabe? Aquela colmeia, aquele favo de mel que está todo furadinho, só que tira o mel de dentro, deixa ele oco. Ele fica muito, muito oco e ressecado, muito fácil de quebrar. Então, é um tecido que vai perdendo realmente a sua função, tá? Ela não vai aparecer de um dia para o outro, é um processo progressivo, né? Ele vai acontecendo devagarzinho e vai ser um resultado final de um processo longo dessa perda de massa, tá? Óssea. Então, a gente tem que cuidar, tá bom? Tem que cuidar para, se você está com osteopenia ou com osteoporose, a gente conseguir recuperar no osso ali essa estrutura, recuperar, então, a questão da capacidade de retenção de cálcio e dos outros minerais que a gente já tinha falado anteriormente, tá? E aí, gente, como que nasce? Da onde que vem essa osteopenia e essa osteoporose? Então, vamos entender como é que isso tudo acontece, né? A perda óssea, ela não vai acontecer do nada. De repente, acordei e comecei a perder osso, né? Ela é consequência de processos que são silenciosos e, por isso, acabam se tornando tão perigosos. Por quê? Porque a gente não vê. A gente não vê isso acontecer. O osso, ele não dá sinais para a gente, né? Anteriormente, né? Ou seja, no processo inicialzinho ali, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, porque não dá dor, não dá cãibra, não dá pontada, não dá fisgada, não dá nada, né? Você não resvela o pé, né? Igual a gente fala lá no Nordeste, quando a gente vira o pé assim. Não é isso que está te dizendo que você tem osteopenia ou não. Então, ou osteoporose, a gente tem que entender mais a fundo como que isso nasce, da onde vem isso, tá? Então, primeiro, inflamação crônica. Indivíduos inflamados vão ter maior suscetibilidade de desenvolver osteoporose e osteopenia. Então, é importante verificar isso. Questões intestinais e má absorção, tá? Proteína insuficiente e sarcopenia, e fatores cotidianos também. Então, a gente vai entender um pouquinho mais cada um desses, tá? Então, primeira coisa com relação à inflamação crônica, ela vai sempre aumentar após a menopausa. Nós, mulheres, então, vamos sofrer um pouco mais com isso, devido à queda, então, de estrogênio, gerando mais estresse metabólico. O que é estresse metabólico, Tamara? A gente tem uma produção maior, né, de radicais livres, a gente tem os processos metabólicos no nosso corpo comprometidos, principalmente com relação à forma como a gente usa e gasta energia. Então, eu estou falando daquele metabolismo energético relacionado, por exemplo, à glicemia, à insulina, que vocês já estão cansadas de saber, porque assistem bastante as minhas aulas, né? Eu sempre falo muito sobre essa questão da insulina, principalmente para quem quer um processo de emagrecimento. A Tríade NutriChef, ela foi criada justamente para ajudar as mulheres nesse processo aí do equilíbrio glicêmico. Então, a gente está falando de, após a menopausa, a gente tem um maior risco para isso também, tá? E aí, pessoal, o osso, ele está o tempo todo em obra, o tempo todo em obra. Independente da sua fase da vida, você está sempre construindo e reconstruindo. Por que construindo e reconstruindo? Porque quando a gente precisa de cálcio em outro sistema e não está vindo da alimentação, a gente acaba tirando do osso para poder ajudar. Porque o cálcio, gente, é um mineral vital para a gente. O nosso corpo, ele funciona na base dessa moeda incrível que é o cálcio.
Então, o tempo todo o nosso corpo está precisando de cálcio, o tempo inteiro. Então, quando não está vindo da alimentação, ele vai tirando dessa via que ele tem de reserva, que é o osso, tá? E com o tempo vai passando, a gente começa a tirar muito do osso, mas não volta a depositar lá no osso. Então a gente perde muito mais do que a gente constrói. Então a gente passa a não ter tanta reconstrução assim, tá? Passou. O Júnior passou e vocês viram ele. Certo, gente? Então, a inflamação crônica ela vai acelerar o lado da demolição, ou seja, ela vai favorecer a retirada de cálcio do osso, permitindo, então, que a gente tenha uma estrutura que está aí perdendo a sua função, perdendo a sua estrutura mesmo, de fato, né? E ela vai desacelerar o lado da construção, tá bom? O resultado disso, a gente vai perdendo o osso mais rápido e constrói menos, foi o que eu acabei de explicar, né? Então, a inflamação crônica torna também o intestino menos eficiente, que é o segundo ponto que a gente vai trazer, mas eu queria falar um pouquinho mais sobre essa relação entre inflamação crônica e intestino, tá? A inflamação crônica, ela, em geral, começa pelo intestino também, tá? Então, como que isso vai afetar a nossa nutrição, a forma como o nosso corpo se mantém nutrido? Ele vai prejudicar a absorção de nutrientes, porque se eu estou com o intestino inflamado, eu já não consigo absorver tão bem, né, os nutrientes, e a gente precisa do intestino para absorção de nutrientes, né? E aí a gente acaba absorvendo menos, mesmo com uma alimentação adequada. Então, pessoas que sabem que têm o intestino menos eficiente, que está sempre inflamado, oscila muito entre intestino preso e intestino solto, tem questões alimentares, né? Ou seja, algum alimento ali acaba desarranjando um pouco o intestino, são pessoas que vão ter mais dificuldade na absorção de nutrientes, dentre eles o próprio cálcio, tá? Com isso, então, você acaba resolvendo fazer uma suplementação por conta própria, não resolve o problema e está apenas fazendo um xixi de milhões, porque fica tomando essas suplementações e não vai adiantar nada. Precisa entender, precisa de acompanhamento, precisa de alguém que te ajude a colocar as dosagens certas, nada de tomar coisa por conta própria, porque senão você pode estar colocando um problema que vai jogar contra você. Né, igual a gente citou ali acima sobre a questão do infarto pelo consumo, né, de suplementos de cálcio. Então, os nutrientes que vão ser mais afetados nesse esquema aí que a gente tem de intestino e inflamação é a vitamina D, é o cálcio e é o magnésio. 3 estruturas aí fundamentais para o nosso osso estar saudável, né? Então, por que isso vai enfraquecendo o osso? Então, são menos nutrientes que estão disponíveis, igual a gente já falou da vitamina D, a função que a gente tem, o próprio magnésio, a função que a gente tem para a mineralização óssea. A gente tem menos matéria-prima para o osso, né, realmente se reconstruir. E um pior aproveitamento do que é consumido, seja qualquer alimento, a gente vai ter mais dificuldade na absorção. Então, cuidar do intestino como forma primária de tratamento da construção óssea, da questão da osteopenia e da osteoporose é importantíssimo. Cuidar do intestino e cuidar do processo inflamatório também, tá? E aí, voltando a falar das questões intestinais e de má absorção, o que a gente tem aqui, pessoal? Primeiro, a inflamação crônica vai levar ao intestino inflamado ou o intestino inflamado vai levar à inflamação crônica. Uma coisa pode acontecer primeiro em relação à outra. Vai levar, de qualquer forma, a menor absorção e a um osso que está lá desassistido, desaplaudido, abandonado, né? E aí, gente, essa má absorção de cálcio, de magnésio, de vitamina D, de proteína, e mesmo com uma alimentação boa, né, vai levar a situações comuns, como doenças intestinais, né? Desculpa, eu tô falando errado. Então, a má absorção de cálcio, magnésio, vitamina D, proteína, e mesmo com uma alimentação tão boa, né, o que acontece? A gente vai ter como consequência a osteopenia, a osteoporose, tá? E situações comuns que a gente tem lá no nosso intestino que podem estar levando a essa condição.
As doenças intestinais, como é o caso da doença de Crohn, da doença inflamatória intestinal, da síndrome do intestino irritável, por exemplo. Doenças autoimunes, de um modo geral, levam essas condições também de inflamação a nível intestinal, como é o caso do Hashimoto, como é o caso da espondilite anquilosante, como é o caso do lúpus, por exemplo. Então, sempre quando a gente fala de doenças autoimunes, a gente tem que cuidar também do intestino. Em casos de desbiose, por exemplo, onde a gente tem um desequilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins, a gente também leva a uma condição de piora da absorção desses nutrientes a nível intestinal. E também em casos de maior permeabilidade intestinal. O que é isso? A gente tem uma estrutura lá no intestino que está frouxa, e essa frouxidão ali nas células intestinais vai fazendo passar substâncias e restos de alimentos, né, e coisas que a gente não quer na corrente sanguínea. E quem sofre com isso, principalmente, é o fígado, porque passa para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea vai para o fígado para ele dar um jeito do que ele vai fazer, e ele fica extremamente sobrecarregado. A pergunta da Tatá é assim: Nutri, o e-book vai conter essas informações? Sim, teremos todas essas informações lá no e-book, tá? E quem adquirir o e-book vai receber também a gravação. Só não vai ficar gravado no YouTube disponível para todo mundo. Vai estar somente lá dentro da plataforma, no módulo lá, né, do e-book, tá bom? E aí a gente tem o uso crônico de medicação também interferindo na absorção, que também vai levando a um processo inflamatório, né? Então a gente tem o uso constante de antiácidos, o uso constante dos prazóis, né? Os prazóis são aqueles medicamentos que ajudam no processo de gastrite, por exemplo, quem tem muito refluxo, quem tem muita queimação, né? Corticoides, de um modo geral, quem tem muitas questões alérgicas, né, também inflamatórias, acabam usando muito corticoide, isso pode levar também à desmineralização óssea, né? Alguns anti-inflamatórios também podem levar a esse processo de perda de cálcio ali nos ossos, e hormônios tireoidianos. E aqui eu queria trazer um super alerta: se você tem hipotiroidismo, se você tem Hashimoto, tem que cuidar do osso, tá? Tem que cuidar da saúde óssea e tem que cuidar também do intestino. É muito importante. Muitas das pessoas não sabem desse dado, mas os hormônios tireoidianos, né, que a gente acaba tendo que suplementar por conta disso, de questões da tireoide, levam também à perda óssea, tá? Porque o paratormônio é um tipo de hormônio que ajuda o osso. Deixa eu ver se eu consigo explicar para ficar. É uma estrutura um pouquinho complexa de entender, mas eu vou tentar mostrar para vocês de um jeito mais tranquilo. É como se o paratormônio, que é produzido lá na nossa tireoide, ele ajudasse ali a mediar quanto de cálcio eu mantenho no osso, quanto eu tiro para usar na corrente sanguínea para outras questões. Então, a gente meio que vai fazendo. Eu estou tentando explicar de um jeito leigo para vocês entenderem, lógico que é muito mais complexo do que isso, mas só para vocês entenderem a importância que tem a tireoide para a saúde óssea, tá? Então, acaba que a gente tem que cuidar para quem tem também uso de medicamento para tireoide, para não perder tanta massa óssea, tá? E aí vamos falar agora da proteína insuficiente e da sarcopenia, né? Então a gente tem aqui uma relação muito íntima ali, né? Do músculo com o osso. A gente já entendeu isso, que um depende do outro, né? Então essa perda muscular que leva à sarcopenia, são indivíduos aí que têm uma perda muscular muito importante, né? Pessoas obesas também podem ter sarcopenia, apesar de visualmente a gente não notar, né? Porque um corpo que está acima do peso, a gente tem dificuldade maior de identificar ali quais são as estruturas musculares que essa pessoa tem, mas de um modo geral, a gente está falando de sarcopenia tanto para pessoas que estão magras, quanto para idosos, quanto para pessoas jovens com obesidade, né? Então a gente acaba tendo um risco aumentado.
E isso, gente, vai levar ao maior risco de quedas, né? Porque sem estrutura muscular, a gente tem maior risco de quedas. E aí, quando a gente tem essa queda, e aí a gente tem uma fratura ali em ossos importantes, como ossos da bacia, por exemplo, sem músculo, a gente não vai ter o estímulo para a produção, né, reconstrução dessa estrutura que foi quebrada. Então, normalmente, são pessoas que têm uma maior fatalidade após essas quedas, ou seja, tem a queda e não consegue se recuperar, porque, já estava com osteoporose, 2, tem uma perda muscular aí que aconteceu, estava com sarcopenia. E o osso sempre vai responder à força que o músculo tem. Então, a gente precisa estar atento à construção muscular. Envelhecer bem é envelhecer com músculo, tá? Então, a gente tem que cuidar disso, tá? O erro comum aqui é que quando a gente fala de osteoporose e de osteopenia, a gente foca muito na questão da suplementação. E esquece que a gente precisa cuidar da questão proteica e da construção muscular. Tem que consumir proteína em quantidade adequada e precisa fazer exercício físico, né? Consumir proteína de quantidade adequada e fazer exercício físico, certo? E aí, o que que muda aqui na menopausa para nós mulheres, né? A nossa necessidade de proteína aumenta e normalmente a gente não acompanha isso, a gente não aumenta a nossa ingestão. A gente já vinha antes de uma ingestão muito baixa e aí não acompanha, não ajusta isso, né? E consequentemente, né, não só por conta da queda de estrogênio, a gente tem uma dificuldade maior na construção muscular, mas o fato da gente consumir menos proteína do que a gente precisa também vai fazer a mesma coisa, vai ter uma maior dificuldade de construção muscular e até, digo mais, de manutenção do que se tem de massa muscular, tá? Tem estudos, inclusive, que falam que pessoas que conseguiram construir sua massa muscular até os 30, 35 anos têm maior chance de uma longevidade, mesmo que pare de fazer atividade física, porque o corpo meio que tem ali uma reserva que ele vai conseguindo gastar. Isso não está totalmente elucidado pela ciência, mas o importante é que a gente saiba, tem que fazer exercício físico para ganho de massa muscular e tem que consumir proteína em quantidade adequada para tudo, para manter o metabolismo funcionando, para manter os ossos fortes, né? Para manter a felicidade. Pessoas que têm atividade física para construção muscular são pessoas que têm uma quantidade maior de dopamina, né? Então, apesar de odiar o exercício e ir lá com raiva, xingar todo mundo, quando sai do exercício sai zen, sai tranquila, porque a dopamina tá ali subindo, é só subindo, é só subindo. Quem é de Brasília aqui? Quem é de Brasília vai entender a referência. É só subindo, é só subindo. Será que ele ainda está no... Onde que era esse programa? Era um programa de Brasília. Balanço Geral? Era o Balanço Geral de Brasília, então. Mas voltando, e a gente tem aí, gente, os fatores cotidianos que também vão atrapalhando a questão óssea. Você vê, né, gente? Tudo jogando contra nós, né? Então, sono ruim vai piorar a recuperação óssea, vai aumentar o processo inflamatório e vai afetar os hormônios anabólicos. Que hormônios anabólicos são esses, Tâmara? Hormônios que constroem a massa muscular. Qual que é o principal? GH. Em que hora ele está mais ativo e ele nasce para a vida? Durante o sono. E aí a gente não dorme bem, não tem GH. Aí lascou-se, né? Então tem que dormir bem, tá bom? E o estresse, hein, gente? Estresse crônico. Pessoas que têm a vida muito agitada, muitas atividades, corre para cá, corre para lá, e chefe na cabeça, e não sei o quê, conta papagaio, papapá, quem nunca, né, gente? Todo mundo vive assim um pouco. Então, o estresse crônico vai aumentar o quê? Cortisol. Quem é meu aluno aqui, ó, das antigas, já está conhecendo cortisol há bastante tempo, né? Que eu falo muito desse cortisol. Então, o cortisol elevado, que é o hormônio do estresse, vai favorecer a perda óssea e vai favorecer uma
piora da absorção desses nutrientes todos que a gente falou que são tão importantes, mas principalmente do cálcio. Olha aí. Aí chegamos, né, no famigerado, estamos chegando perto do carnaval, né? Estamos chegando perto do carnaval aqui, e aí vai chegar aquele festival, né, do álcool. Então tomem cuidado. Por quê? Porque interfere na formação do osso. Então o uso crônico, né, e constante vai sempre piorar aí o metabolismo do cálcio, tá bem? O osso vai pagar a conta do seu estilo de vida. Então, fiquem atentos. O estilo de vida que eu falei de vários, né? A gente ainda vai continuar falando de 2 outros pontos, mas veja bem, o osso paga a conta do seu estilo de vida. Então, a gente tem que cuidar do nosso estilo de vida. Dormir bem, né? Dormir bem é importante, mediar a questão do estresse. A gente sabe que a nossa vida é estressada, a gente não tem muito como lidar com isso. A vida acontece, tem filho, tem não sei o que, 1000 coisas para fazer. Nós mulheres equilibrando 1000 pratinhos ao mesmo tempo. Não tem como. A gente só tem que aprender a lidar com isso para não viver estressada. Então, ó, respira e vai, entendeu? É importante. Agora, tem 2 outros pontos que eu quero trazer que estão bem interligados aqui, que é a questão do consumo de ultraprocessados e o excesso de sal. Então, o consumo aqui de ultraprocessados, que são aqueles industrializados prontos para consumo, como biscoitos, molhos, né? Preparos prontos e congelados, como lasanha, sanduíches e não sei o quê, normalmente tem muitos aditivos químicos e sódio e gordura saturada em grande quantidade ou gordura hidrogenada, né? Isso significa, né, que a gente tem um processo muito grande que favorece a inflamação, porque a gente tem todos esses nutrientes, não, desculpa, esses aditivos aí, essas substâncias que vão atrapalhar ali o bom funcionamento do fígado e vão favorecer a liberação de substâncias inflamatórias, como é o caso da interleucina 6, das citocinas inflamatórias todas que eu já comentei com vocês no ano passado, quem participou das minhas aulas, né? E aí, gente, além disso, os ultraprocessados, eles são pobres em micronutrientes. Desses micronutrientes todos que a gente falou para vocês, das vitaminas e minerais, praticamente a gente não encontra nesses alimentos. E para piorar, eles são riquíssimos em sódio, né? Sódio, que é o nosso sal, né? O sal de cozinha. E aí, gente, esse excesso de sal é um problema, porque 1 grama de sal, 1 grama, diminui 25 miligramas de cálcio. Vai ser mandado embora no xixi, 25 miligramas de cálcio. Por isso é tão importante a alimentação baseada em fontes de cálcio, a suplementação baseada nos minerais e vitaminas que ajudam na mineralização óssea, para que a gente consiga equilibrar, porque o sal, ele é um alimento, ele é um nutriente que a gente coloca, um ingrediente que a gente coloca em quase tudo. O problema é quando a gente usa esses alimentos industrializados que tem uma quantidade exorbitante de sódio, né? Então acaba que o sal ele fica demonizado e a gente passa a não querer usar o que está lá dentro da cozinha, diminui e tudo mais, mas no final o grande vilão é do molho de tomate que você está usando, né? Por exemplo, do suco que você toma industrializado, da Coca-Cola, do refrigerante, do Guaraná, né? Da sopinha pronta. Então, a gente tem que sempre olhar o rótulo. Vocês vão perceber que aquela pitadinha de sal que vocês colocam para temperar, por exemplo, o frango que vocês vão comer, é o menor dos problemas de vocês. O maior problema está vindo desse industrializado que você compra, né? Às vezes você quer comprar um tempero seco, desses temperinhos prontos para você usar, um sazon, um arisco. Se você for ver a quantidade de sódio que tem, é gigantesca. Então, a gente tem que tomar cuidado. E a gente está falando de outra coisa também, que aí é pior ainda, que são os embutidos, né? Então, a gente fala, por exemplo, de linguiça, de salame. Aqui em Portugal, a gente tem um festival, uma variedade gigantesca de enchidos, né? Como eles chamam aqui. E nisso a gente tem uma quantidade de sódio enorme,
Então, a gente tem que cuidar para diminuir esse consumo e, assim, evitar perdas excessivas a partir do alto consumo de sal, tá bom? Assim, a gente não vai aumentar a excreção urinária de cálcio, tá bom? Isso é muito, muito, muito importante. Então, a alimentação saudável realmente salva vidas, salva osso, cuida de você como um todo, né? E aí, gente, como que você pode começar, depois de todo esse catatal de coisa ruim que eu contei para vocês, como que vocês podem começar a cuidar desse osso agora, nesse minuto? Vocês vão terminar a nossa aula de hoje, já vão começar a aplicar na vida de vocês, tá? Vamos entender como que a gente faz isso. Tem solução, tem caminho, tem estratégia, tá bom? Primeiro a tríade, né, minha gente? Quem já é meu aluno já conhece a tríade de cabo a rabo. Tríade NutriChef na veia, tem que estar. E dá para ser aplicada à saúde óssea com maestria, tá? E a gente vai entender por quê. Porque o osso, ele vai responder ao conjunto do prato. O prato bem montado, estruturado, é tudo que um osso precisa, tá bom? E quais são essas estruturas que precisam estar no prato? Vocês já aprenderam, né? Proteína. Por quê, Tâmara? Porque vai sustentar a massa muscular, vai gerar estímulo para o osso estar ali sempre recebendo a quantidade que ele precisa e demanda de cálcio e dos outros minerais. Vai reduzir as quedas e as fatalidades, né? Quanto maior for o seu consumo de proteína, quanto melhor for o seu exercício físico, você vai conseguir diminuir esse risco de quedas fatais, tá? Sem músculo, então, gente, o osso não recebe sinal para se fortalecer. Isso eu estou martelando para vocês desde o início da live, porque não quero que vocês saiam daqui sem saber isso, tá bom? Gordura boa é outro ponto da tríade importante. E a gordura boa é essencial para que a gente consiga absorver vitamina D, que é tão essencial, vitamina K, que é tão essencial, e a vitamina A também. Vitamina A, vitamina D e vitamina K são lipossolúveis, elas precisam de gordura para a absorção acontecer. Então, eu recebo vocês nas nossas consultas, os nossos bate-papos individuais, e eu vejo lá. Ah, você está tomando vitamina D? Tá, estou tomando. Quanto? Ah, estou tomando 5.000, 10.000. Tá, que horas? Em jejum, assim que eu acordo. Qual que é o problema? Não vai ter absorção desse total de vitamina D que você está tomando. Então, você está tomando 10.000, mas está tomando em jejum sem adição de uma gordura, não vai ter absorção adequada. Está fazendo xixi de milhões, está indo tudo embora pela urina, e a gente não quer, tá bom? Então, vitamina D, vitamina K e vitamina A precisam de gordura para uma boa absorção. E aí eu quero lembrar aqui da vitamina A, que eu falei para vocês. Onde tem vitamina A, gente? Nos vegetais alaranjados. Lembra que eu comentei? Então, cenoura é excelente, porque tem muito beta-caroteno, que é o precursor aí da vitamina A, certo? O que acontece? Vocês ficam muito com medo de consumir gordura e vão fazer a cenoura no vapor. O que adiantou? Porque vocês não colocaram uma gordurinha ali para favorecer a absorção da vitamina A. Então, nem tudo, gente, é para economizar na gordura, né? A gente vai colocar um fiozinho de azeite, vai usar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não precisa ser uma quantidade enorme, mas a gente pode sempre trazer a gordura boa na nossa alimentação. Então, abacate, né? Azeite, castanhas, sementes, são sempre muito bem-vindas. Também, outra coisa que é importante lembrar, os peixes gordurosos, né? Como é o caso da sardinha, da cavala, do salmão. Sempre ter essas fontes é muito importante. Então, um prato só um prato sem gordura, deixa eu arrumar aqui. Um prato sem gordura boa vai ter sempre uma absorção incompleta dessas vitaminas. Então, cuidem disso, tá? Então, mais um ponto da tríade foi fechado. Diga, Júnior. Foi esse que fala que não comeu, tomar o azeite, né? Que a gente viu. Isso é interessante. Uma das coisas que eu abri a live falando é que a gente tomou a decisão de criar o NutriChef Talks justamente para começar a trazer para vocês uma luz sobre a nutrição.
né, que vocês comecem a aprender realmente a nutrição na base, porque tem muita gente falando bosta por aí, tá? E aí eu coloquei esse francês maravilhoso aqui nas minhas palavras para falar esse palavrão, mas é porque, gente, porque tem gente dizendo para vocês que não é para pôr azeite na salada, porque azeite engorda. Vocês vão seguir esse tipo de influenciador? Ou então a outra que diz que é para pôr sal na água para poder beber? Porque aí vocês vão aumentar não sei o que lá? Olha aí, gente, o perigo. A 1 grama de sódio, de sal, 1 grama de sal, não é nem de sódio. 1 grama de sal, você diminui 25 miligramas de cálcio pela urina, você manda embora e você vai colocar sal na água para você beber diariamente, em todo o santo gole que você for tomar. Dos 2,5 litros, 3 litros de água que você precisa beber no dia, você vai colocar sal? Não, né, gente? Então para de ouvir lorota, vem para o NutriChef Talks. A gente vai fazer pelo menos 3 NutriChef Talks, é o meu compromisso com vocês, de fazer pelo menos 3 NutriChef Talks por mês. Eu quero que vocês fiquem craques em nutrição e vocês parem de cair em falácia na internet. Tá bom? Temos um combinado? Então, para o próximo NutriChef Talks, vocês vão trazer as amigas. Vão trazer, olha, vem aqui que tem essa Nutri, que ela fala as verdades pra gente. Tá bom? Porque não dá, gente, não dá. A gente está vivendo um terrorismo nutricional gigantesco e a internet acaba distribuindo isso. Mas vamos voltar para a coisa boa. A gente falou da tríade, já falamos de 2 estruturas básicas da tríade, que é a proteína e a gordura. E a nossa terceira base fundamental, e aí a gente entra naquela parte também inflamatória, né? Importante é a fibra. Então, muita folha, muita fruta, muita verdura, muita semente, muita castanha. Isso é fundamental, é a base que a gente precisa, porque vai cuidar do seu intestino. E lembra que a gente falou que o intestino que não absorve muito bem, o intestino que está inflamado, não vai deixar você ter um bom osso. Então, cuida do intestino a partir das fibras, porque a fermentação dessas fibras a partir das bactérias intestinais vai favorecer você na questão inflamatória, vai ajudar o seu corpo a desinflamar, tá bom? E aí, né, o ponto que eu já trouxe, o segundo aí, é justamente esse, ó. Reduz inflamação crônica e melhora a absorção dos nutrientes a longo tempo, ou seja, tem que começar a comer fibra hoje para colher os louros lá na frente, tá? É importante o intestino funcionar melhor, absorver melhor os nutrientes, tudo isso é fundamental. Intestino saudável, o osso está bem assistido, ele está ali pleno, feliz, alegre e contente. Então, entenderam? Tem que ter no prato proteína, tem que ter gordura boa e tem que ter fibra, tá bom? Agora, outra coisa aqui que a gente precisa, vitamina D e sol para resolver essa questão dos ossos. Então, a vitamina D, a função principal dela, né, é para a absorção do cálcio lá nos ossos, né? Sem isso, a gente não vai ter um cálcio que funciona bem, certo? A gente precisa da vitamina D ali o tempo todo. A realidade mais comum, né, é o seguinte: tem uma deficiência de vitamina D, é frequente, mesmo em países ensolarados. No Brasil, por exemplo, que tem um sol para cada um, o ano inteiro, vocês estão no verão aí, né? A gente está no inverno aqui em Portugal. Mas para vocês tem um sol para cada um, e mesmo assim tem gente que está tendo deficiência de vitamina D. Por que isso, gente? Porque a gente vai piorando com a idade essa retenção da vitamina D, muitas vezes a rotina muito atribulada, com dificuldade mesmo de pegar sol, vai atrapalhando isso, a questão inflamatória, né, também, o sedentarismo, e também, em contrapartida, a gente tem a questão da obesidade, né? Quanto mais tecido adiposo, maior a necessidade de vitamina D, e com isso a gente acaba tendo deficiência, porque é o indivíduo que precisa muito de vitamina D e consome pouco, se expõe pouco ao sol, tá? Então, vitamina D é essencial.
Então, na maioria dos casos, né, que eu tenho visto já há anos em consultório, eu estou há 16 anos atendendo como nutricionista, eu nunca vi alguém com uma vitamina D adequada sem que tivesse tido a necessidade de suplementação. Então, tem que fazer suplementação e tem que, normalmente, em doses altas. Principalmente se você tem questão de colesterol elevado, tem questão de inflamação, a gente precisa dessas estruturas que a vitamina D favorece, né, ali na questão inflamatória, ou seja, ela ajuda a gente no processo inflamatório, então, por isso é tão importante também, além da questão óssea, tá? E altas dosagens vão ser importantes. Sempre altas dosagens de vitamina D precisam estar associadas com vitamina K, tá? Muita gente toma vitamina D isolada, e aí a chance que a gente tem daquele mesmo fator de infarto é grande também. Por quê? Porque vitamina D em altas dosagens vai aumentar a fixação óssea, mas sem a vitamina K, não manda direto para o osso. Então, a vitamina D precisa estar junto com a vitamina K para pegar o osso. Lembra que eu falei que para pegar o osso, não, para pegar o cálcio. Lembra que eu falei que o cálcio é sonso? Que ele precisa de ser mandado para os cantos, né? A mesma coisa é o osso é sonso, ele precisa também de estímulo. Então, a gente tem duas estruturas sonsas, né, que precisam de apoio ali para funcionar. Então, a gente precisa da vitamina D associada com a vitamina K. Eles dois pegam o cálcio da alimentação, de tudo que você está comendo fonte de cálcio, e manda para o osso. Se você está tomando só a vitamina D sozinha, ela vai pegar esse cálcio que vem da alimentação, que você não pôs vitamina K, e vai mandar para os tecidos moles, e aqueles tecidos que a gente não quer, como coração e artéria, né? A gente já fixou isso, esse é um ponto que vocês já entenderam. Não, tá um pouco longe. Certo? E aí, pessoal, a gente tem um outro ponto aqui da vitamina D, que é a exposição solar, né? A melhor fonte que a gente tem de vitamina D é o sol, tá? A gente vai ter muito pouco no alimento, a gente não vai conseguir nem fazer cócegas nesse osso, tá bom? Então, a gente precisa de exposição solar e suplementação, tá? Essa exposição solar, ela deve ser estratégica, ou seja, tem que ser nos horários certinhos, porque a gente sabe que também a exposição solar é precursora aí de câncer de pele, então tem que tomar cuidado, né? Principalmente com pessoas que são muito branquinhas e tudo mais, tem que tomar, todo mundo tem que tomar cuidado, mas pior ainda são as pessoas mais branquinhas, que a proteção delas ao sol é diminuída, né? A gente tem que entender que tem que ser estratégica e não tem que ser ocasional. Muita gente toma por um período, esquece. Não, se você já passou dos 40 anos, se você tem osteoporose e osteopenia, não tem jeito. Vitamina D é o tempo inteiro, tem que tomar, tá bom? Sempre associada com a vitamina K, volto a falar. E tem que ser parte da sua rotina semanal a exposição ao sol, tá bom? A exposição ao sol não dá para ser ocasionalmente, assim como não dá para ser a questão da vitamina D, e tem que ser parte da sua rotina semanal. Então, assim como você se organiza, né, para fazer a sua oração do dia, como você se organiza para lavar uma louça, como você se organiza para fazer o almoço, você tem que se organizar para ter pelo menos 30 minutos de exposição solar, tá bom? Não precisa ser todo dia, pode ser a cada 3 dias, porque a vitamina D tem esse tempo de meia-vida, né, que a gente chama no nosso organismo de 3 dias. Então, a cada 3 dias, essa reserva cai e a gente tem que repor de novo. Então, a cada 3 dias, a exposição solar seria interessante, tá bom? 30 minutinhos já te dá aí pelo menos umas 30 mil unidades de vitamina D, tá bom? Mas tem que tomar sol. E aí, existem estudos que falam que precisa de uma boa exposição de pele, né, para captar mais para captar mais essa vitamina D, então mais exposição de pele para isso. E alguns estudos falam, ainda não existe um consenso muito grande sobre isso, mas alguns estudos falam que é interessante também não utilizar o protetor solar. A gente sabe que tem vários tipos de protetor solar, tem aquele protetor solar com partículas, como é que fala, gente?
esqueci o nome agora, mas são partículas refletoras, vamos dizer assim, né? Que aí o sol bate e aquilo vai... Eu não sei bem explicar o nome. Mas, assim, existem vários tipos de protetor solar, então tem alguns que a gente vai conseguir absorver essa luz que vem e a gente consegue produzir a vitamina D, e tem outros que não, então tem que escolher o mais adequado, tá bom? Pergunta para sua dermato, pergunta para o seu médico qual que seria o mais adequado no seu caso. E lembrando sempre, gente, o sol é uma ferramenta metabólica, a gente está falando muito sobre a vitamina D, mas é muito importante o sol para você, por exemplo, dormir bem, né? A gente precisa de uma cadeia de produção de hormônios para que a gente consiga chegar até o hormônio da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, para isso, a gente precisa do sono e da vigília, que é um processo que começa ao acordar e vai até o horário de dormir de novo. Quando a gente se expõe ao sol, a gente diminui, né, reprime a produção de melatonina, mas o corpo começa a entender que está escurecendo a partir que você para de se expor a essa luz, né, essa luz natural. E aí, conforme a luz natural vai diminuindo, a gente vai começando uma produção maior de melatonina. Mas a gente tem uma questão, né? Isso aqui, ó, atrapalha muito a produção de melatonina. Então é assim, ó, terminou a live, comprou o seu e-book, desliga o celular e vai dar tempo para você dormir. Tem muita gente que pega o celular e fica ali, ó, um tempão assistindo coisa e passando, e aí acaba tendo uma produção diminuída de melatonina. É um ponto extra que eu estou trazendo aqui sobre saúde, né, como um todo, mas lembrando que dormir bem também ajuda no processo da inflamação, né? Pessoas que dormem bem têm menos suscetibilidade à inflamação crônica. E também tem menos suscetibilidade a ganhar massa gorda, a engordar, a ganhar peso, tá bom? E ali, gente, o último ponto aqui é ter uma alimentação organizada, uma alimentação que vai te favorecer a ganhar massa óssea, a manter o osso saudável. Então, o erro mais comum que eu vejo muita gente, eu converso muito com muitas mulheres, não só com vocês em live, mas mulheres que eu atendo, mulheres que vêm para os meus encontros individuais, né? E o que eu mais vejo é assim, Tâmara, você viu receita tal que dizem que melhora não sei o quê? Outro dia mesmo chegou uma pessoa para mim e disse assim, Tâmara, aqui está uma farinha que eu vi que melhora a sarcopenia. Não existe alimento milagroso que sozinho vai resolver o seu problema. Seja de A, seja de B, seja de C. O que você tem não é um alimento isolado que vai resolver. O que vai resolver é isso que a gente está falando. Mudança no estilo de vida, melhora na alimentação, é isso que muda o jogo, tá? Entender os minerais adequados para você conseguir ter uma mineralização óssea adequada, certo? Então, não tem alimento milagroso para resolver a sua questão de osteopenia e osteoporose. É tudo isso junto que a gente falou, tá? E compensar um dia ruim com outro perfeito acaba te atrapalhando. Então, o melhor é a constância, a gente tentar todo dia ter os alimentos adequados para essa questão da formação óssea. Diga, Júnior. Conversou hoje sobre o efeito bengala do ingrediente milagroso, né? Que a pessoa fica se apoiando naquilo, faz tudo errado e fala, mas eu tô com esse remédio milagroso. Exatamente. É a mesma coisa da suplementação, né? A gente acaba tendo sempre o uso de alguma coisa como um artifício para a gente se sentir bem, dizer, ah, não, mas pelo menos eu tô fazendo isso. E no final das contas, gente, você tá só se enganando, né? Então, sinto ter que falar isso, dar esse puxão de orelha, mas é importante você se cuidar, é importante você olhar para isso. Se você quer envelhecer bem, sem você precisar de ajuda das pessoas, uma coisa que eu converso muito com vocês quando eu falo sobre construção muscular, consumo de proteína, é o seguinte, a gente quer ter a possibilidade de chegar aos 75, 80, 85 anos conseguindo limpar a própria bunda, né? Eu falo muito isso para vocês, porque no final das contas a gente esquece que essa hora vai chegar. E para ela chegar bem, a gente tá lúcida, tá tranquila,
precisa de construção muscular, precisa de construção óssea, precisa se alimentar bem, precisa ter as fontes de minerais e de vitaminas adequadas, tá? Precisa de um acompanhamento nutricional, de alguém que tem conhecimento na área, que você confie, para que você possa garantir aí a saúde de fato, tá? E princípio correto, né? O corpo sempre responde à constância que você emprega nele, fazendo todo dia um pouquinho. Você não precisa fazer perfeito todo dia, mas precisa fazer todo dia um pouquinho, o tempo inteiro, tá? Ou seja, café da manhã, almoço, jantar, lanche, o melhor que você consegue fazer dentro da sua capacidade financeira, mas que você busque as fontes adequadas, tá? E aí, o que a gente fala aqui sobre o padrão repetido? Imagina, todo dia você fazendo as coisas igualzinho, do jeitinho certo, comendo certinho, o corpo vai responder, porque ele gosta do padrão adequado e repetido, tá bom? Então, qual que é a meta, né, gente? A meta que a gente tem diariamente para o consumo de cálcio via alimentação não é suplementação. Pela alimentação, a gente não deve suplementar cálcio, tá bom, gente? A suplementação de cálcio não deve acontecer. A gente pode suplementar os outros que eu citei, mas cálcio a gente não precisa suplementar. Porque pela alimentação, a gente consegue facilmente chegar a 1.000 miligramas de cálcio por dia. Pela alimentação. E é isso que a gente precisa. Em casos mais graves, a gente pode aumentar 200 miligramas, chegar a 1.200 miligramas no total. Mas para você que está aí do outro lado, 1.000 miligramas via alimentação é mais do que necessário. Tá? É mais do que fácil, é super fácil de você conseguir. Então, como que você vai conseguir melhor? Vai distribuir ao longo do dia as fontes de cálcio, tá? Lá no e-book a gente tem todas as fontes de cálcio para você, tudo que você pode colocar na sua alimentação. A gente trouxe até um cardápio para vocês conseguirem se guiar ao longo do dia, tá bom? A gente tem muitos grupos alimentares que têm fontes de cálcio, então dos grupos das proteínas, dos grupos dos cereais, das castanhas, das leguminosas, dos vegetais, das frutas, existem muitas fontes de cálcio na alimentação, tá? E aí a gente vai tendo essas pequenas doses ali ao longo do dia, se repetindo até chegar nas 1.000 miligramas. Não é difícil alcançar, tá? E associar necessariamente com magnésio, com vitamina K, com vitamina D, com as proteínas, né, em quantidade adequada, com o exercício físico e com a modulação da inflamação. A questão inflamatória é muito importante aqui, a gente tem que cuidar. E se você tem também questão de hipotiroidismo, tem que ajustar a medicação, saber se está funcionando, se o TSH, se o T4 e o T3 estão adequados também, verificar também em caso de Hashimoto, como que tá esses anticorpos aí, para a gente ter uma boa questão óssea aí para quem está com hipotiroidismo e com outras questões associadas à tireoide, tá? E aqui, pessoal, é o seguinte, certo? A gente tem aqui, ó, a vitamina K, com a função chave, né? Vai ajudar o cálcio a ir para o osso, então a gente precisa da vitamina K para isso, e evitar a deposição inadequada em tecidos moles, igual eu falei. Então, sempre que for suplementar a vitamina D, tem que ir junto a vitamina K, tá? A vitamina D, então, aqui a gente tem a função que é essencial para absorver o cálcio. Sem vitamina D, o cálcio não vai ser bem aproveitado, né? E o magnésio, que tem a função chave, né, vai participar da formação óssea, tá bom? E vai atuar no equilíbrio do cálcio, importante para músculo e para contração muscular. Então, precisa de alimentos também, fonte de magnésio, alimentos, fontes de vitamina K, proteína em quantidade adequada e também, gente, nesse caso, pode haver suplementação de vitamina K, suplementação de vitamina D, suplementação de magnésio. E aí as quantidades sempre vai variar de acordo de uma pessoa para outra e qual que é a necessidade, qual que é a função que a gente quer alcançar, tá?
Então, agora, nós vamos começar a falar um pouco sobre o e-book que a gente vai trazer para vocês hoje, tá? Então, assim, ó, hoje vocês já perceberam que cuidar do osso não é tomar um suplemento, né? A gente, para cuidar do osso, precisa de uma série de coisas, alimentação adequada, fazer musculação, ganhar massa muscular, né? E a gente também não tem um alimento específico que vai resolver, que vai salvar a sua vida, tá bom? É entender, então, como tudo isso se conecta, como o músculo, como o intestino, como a inflamação, como a rotina, como a constância é importante para você, nesse caso, né? E aqui, gente, está o ponto mais importante para vocês. Quer saber? Então, que saber isso... Opa, deixa eu só arrumar aqui, gente, que tá dando problema. Então, o ponto mais importante que a gente tem para você hoje é o seguinte: saber isso não garante que a gente vai conseguir aplicar direito no dia a dia. Tudo isso que eu expliquei para vocês, muitas das vezes vocês pegam essa informação e guardam numa caixinha e não age, né? Não coloca em prática. Tanto que eu escrevi aqui, ó. Muitas de vocês saem de uma aula como essa de duas formas. Ou vocês pegam tudo isso que vocês aprenderam e jogam lá dentro da gaveta e nunca mais tocam nisso, ou ficam assim, tá bom, nossa, tudo bem, mas por onde eu começo? Aprendi, entendi tudo, mas por onde eu vou começar? Será que eu estou comendo proteína suficiente que vai me ajudar a ter essa construção muscular? Será que o meu dia alimentar ajuda ou atrapalha os meus ossos? Você fica com essa incógnita, né? E aí a gente tem o e-book para te ajudar nisso, né? Então, por isso, eu organizei todo esse raciocínio em um material único, pensado exatamente para mulheres como você. Se você já passou dos 40, dos 50, dos 60, dos 70 anos, dos 80 anos, o seu risco sempre vai ser aumentado. Depois dos 40 para frente, gente, o risco está sempre aumentado para você ter perda muscular e perda óssea, tá? Então, você precisa de ajuda. Mas existe uma diferença entre ficar no campo das dúvidas, né, e encontrar uma solução que você possa aplicar de verdade no seu dia a dia. Então, não é só um cardápio, não é só uma lista solta de nutrientes, é um guia para você saber o que priorizar, o que ajustar e o que parar de fazer quando o assunto é saúde óssea, tá? Esse material é para você que já ouviu que é só tomar cálcio e vai ficar tudo super certo, e você fica super insegura com essa informação, né? Você também que quer se prevenir ou já recebeu um alerta que tem osteopenia, que tem osteoporose também, e sente que precisa de ter um cuidado mais eficaz, né? Se você sente que agora entende melhor o problema, mas quer um caminho organizado para aplicar isso na sua rotina, a gente vai liberar agora a promoção para o meu novo e-book, tá? O que tem nesse e-book, Tâmara? Ó, ele foi pensado para ser consultado com calma, no seu ritmo, e servir como base real para o seu cuidado. Então, ele está todo estruturado, capítulo a capítulo, para que você leia com cuidado e entenda melhor a sua questão de saúde, tá? Nele, você vai encontrar as fontes adequadas de cálcio, você vai encontrar um cardápio completo com fontes variadas que você vai atingir 1000 miligramas de cálcio no seu dia, e ainda os nutrientes acessórios que a gente falou, como a vitamina D, a vitamina K, o magnésio, né? Você vai entender tudo isso. Opa, você vai entender tudo isso. Porque a sua internet travou. Então, sua câmera travou. Não, agora voltou. Voltei. E aqui, o e-book ainda conta com 11 receitas, tá? Para você enriquecer a sua rotina alimentar e aumentar o seu repertório culinário. Porque às vezes tem coisas que você não sabe muito bem como incorporar na sua rotina, você quer aprender a fazer de um modo diferente. Por exemplo, o feijão branco é um alimento extremamente rico em cálcio. E aí você não sabe como usar, porque não é hábito no Brasil de consumir feijão branco. Então a gente trouxe uma receita para você poder acrescentar isso na sua rotina de uma maneira mais facilitada. A mesma coisa é o tahine. Tahine é uma pasta feita de gergelim,
que é extremamente rico em cálcio, e às vezes você não sabe como usar. Então, a gente trouxe algumas ideias ali para você conseguir usar na sua rotina, tá? A gente também trouxe um checklist para você entender como está a sua ingesta diária de cálcio e como você pode ajudar, ter essa ajuda aí para você perceber os pontos de atenção na sua rotina atual, tá? Ou seja, o checklist, depois que você faz, você vê a sua pontuação e com essa pontuação você vai ter uma ideia ali em que pé está a sua saúde, em que pé está a sua ingesta de cálcio e se você está correndo risco ou não, tá? Aí você vai ter também a possibilidade de acessar a gravação dessa live para você rever tudo o que foi falado aqui e assim fixar o conhecimento, tá? E eu vou liberar agora para vocês essa condição especial para adquirir esse material completo. A gente fez um preço super acessível para que todo mundo tenha esse conteúdo, tá bom? O Júnior vai colocar agora para vocês no grupo esse link e também aqui no chat. E aí, enquanto ele faz isso, a gente vai responder perguntas que vocês devem estar cheios. Eu vi um monte de gente anotando. Você acha que não, mas durante a apresentação eu fico olhando vocês aqui. Ah, sim. Ah, tá aqui. Ó. Esqueci de ler essa parte. Ó. Então, gente, como dar o próximo passo? Né? O Júnior, eu já falei que o Júnior colocou aqui para vocês o link, né? Então, aqui, ó. Por apenas R$ 47,00, você vai garantir o e-book completo com os alimentos fontes para você escolher no seu dia a dia, tá? Além disso, tem todo esse material, tudo que a gente conversou aqui tá bem esmiuçado lá, capítulo a capítulo, para que você possa reler, estudar e colocar em prática, tá? E aí, além disso, você vai concorrer hoje há uma chance de ter os seus exames mais recentes avaliados por mim em uma sessão de aconselhamento nutricional. Então, se você tem exames recentes e você precisa de apoio, não deixe de adquirir o e-book para você ganhar essa possibilidade, né, de concorrer, então, a esse bate-papo comigo, tá? Então, os primeiros que comprarem hoje e preencherem o formulário hoje terão mais chance de serem escolhidos. O formulário está lá na plataforma, tá bom? O link do formulário está na plataforma. Então, você compra o e-book, custa R$ 47,00, você compra agora. Entra na plataforma e tem um módulo lá, que é o módulo da sessão de aconselhamento nutricional. Lá tem um link para você acessar o formulário. Acessou o formulário, vai preencher, a gente vai entrar em contato com você para marcar a sessão individual. Essa sessão é para avaliar os seus exames. Então, tenha os exames em mãos para que ele seja avaliado, tá bom? É no Instagram? O que é no Instagram, gente? Espera aí, deixa eu ver o que vocês estão perguntando aqui. A Maria Célia está perguntando se é no Instagram. O que é no Instagram, Maria Célia? Eu não entendi muito bem sua pergunta. Teve algum problema aí no link, Júnior. Página não foi encontrada, aqui também tá para mim. O Júnior vai resolver a questão do... ele tá resolvendo, tá bom, gente? Deu algum problema mesmo aqui no link. Certo. É só para ficar claro, então, gente. O link para que você acesse a possibilidade de uma sessão comigo está na plataforma assim que você comprar o e-book. Comprou o e-book, já vai rolar, tá bom? O Júnior está resolvendo a questão do link, ele está entendendo o que está acontecendo aqui e vai enviar para vocês. Qualquer coisa, ele manda só o... Não, já pode também responder as perguntas, que aí é o tempo de eu pegar aqui o link. Ó, a Sônia diz assim, há mais de 20 anos tenho problemas com osteoporose e mesmo tomando vitamina D, Prolia e etc., nunca abaixou.
Agora entendi que tem hora certa para tomar a vitamina D e tantos outros fatores. Obrigada por essa aula tão elucidativa. Obrigada, que bom que você gostou. Fico muito feliz que tenha sido esclarecido para você. Agora funcionou. O link está funcionando, tá? Ó, gente, o link está aqui para vocês logo acima no chat. Pode clicar. Clicando, clica no botão de compra, efetua a sua compra e lá dentro da plataforma, quando você acessar, vai ter lá o link para a sessão de aconselhamento nutricional, tá bom? Essa sessão você vai concorrer, então responde o quanto antes. Os primeiros a responderem vão ter mais chance, tá bom? Deixa eu ver quem tem pergunta, gente. Quem quiser abrir a câmera e perguntar, fique à vontade, tá bom? A Tereza pergunta, quanto de vitamina K temos que tomar? A quantidade de vitamina K, ela também é individualizada, porque depende da quantidade de vitamina D que você está tomando, tá bom? Então, digamos que você tome 10 mil Is de vitamina D, aí a gente calcula a partir disso para saber quanto de vitamina K, tá bom? Então, isso é individualizado, tá bem? Tem alguém com o microfone aberto, está querendo perguntar? Tereza quer perguntar, Tereza? Não, eu ia perguntar, mas como você falou a minha pergunta, já está tudo bem, obrigada. Ah, nada. E aí teve mais uma perguntinha aqui com relação ao magnésio. A gente vai preparar uma aula inteira para vocês de magnésio depois, tá? Por quê? Porque existem muitos magnésios, muitos, né? Magnésio taurato, treonato, bisglicinato, citrato de malato. Então, como a gente tem muitos magnésios, cada um tem uma função. E a gente vai escolher a partir do que a gente quer de função. Um vai relaxar mais os músculos e vai te ajudar a dormir. Outros vão melhorar a questão cognitiva, né? Vão deixar o seu cérebro mais relaxado para quem tem ansiedade, por exemplo, né? Então, como a gente tem diferenças de magnésio, a necessidade muda de uma pessoa para outra, dependendo do que você está precisando de fato, a gente vai designar um. Agora, respondendo qual que eu gosto mais, vamos dizer assim, eu gosto muito do bisglicinato, porque é um que ajuda muito a relaxar o corpo, ajuda muito a relaxar também o intestino, começa a funcionar melhor quem tem intestino preso, então é um que eu gosto bastante, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Quem agora quiser perguntar, é só abrir a câmera, gente. Quem tá afim aí? A Marisa disse que está tentando comprar e não está conseguindo. Tâmara, só uma pergunta. O link está na Hotmart ou está no Instagram seu? Não, o link está na Hotmart, tá? Você vai entrar na Hotmart assim que você comprar. Comprou o e-book, entra na Hotmart, lá no onde você entrando no produto, e lá no produto tem um módulo. Esse módulo é o módulo onde está o link para participar da sessão, tá bom? Mas eu queria entender onde eu faço a compra, porque eu não entendi onde eu faço a compra. Não, o link da compra está aqui no chat. Você conseguiu acessar o chat? Peraí, eu vou ver. Onde tem como se fosse um balãozinho de pergunta, tá vendo? O Júnior está colocando lá no grupo do NutriChef Talks também. Quem tiver no grupo do NutriChef Talks vai conseguir comprar agora. No grupo VIP também. Ele acabou de colocar. Maria Célia conseguiu comprar. Seja bem-vinda, Maria Célia. Que bom, fico muito feliz. Gente, lá
tem um cardápiozinho que vai ajudar vocês a entenderem quanto de cálcio a gente consegue diariamente. Tá muito rico mesmo o conteúdo. Não deixem de fazer o checklist é interessantíssimo para vocês entenderem como que tá aí, né, a saúde óssea de vocês. Tá bom? Gente, quem quer falar agora, pode perguntar, que eu vi que tem bastante gente que abriu aí, pediu coisa na fila. Franciele, pode perguntar. Então, já comprei vários e-books seu, gosto muito, né? Já comprei que bom, fico feliz. Cursos, né? E estou sempre assim te acompanhando. Mas essa questão aí da osteoporose, né? É um quadro assim que eu já venho trabalhando já há uns 8 anos, né? Com nutricionista, com suplementos, alimentação, mas eu vejo que o quadro é muito difícil de reverter, né? Então, eu não sei, esse programa, você acha que quando, não vou falar assim em tempo, né? Mas pela sua, assim, pelo que você já trabalha com isso, a reversão desse quadro, ela é estimada em quanto tempo? Porque já faz 8 anos já que eu trabalho isso. Mas a gente tem que ver, por exemplo, como que está a sua construção muscular. Então, você viu que tem várias questões que precisam ser estudadas para a gente ver o quanto você está conseguindo melhorar a saúde óssea. Então, por exemplo, construção muscular. Então, você precisa de musculação. Você está fazendo? Estou fazendo. Quantas vezes na semana? Eu procuro ir na academia todos os dias. Daí eu faço assim, pilates, yoga, um pouco de musculação, também incluo caminhada, né? Eu não me vejo assim uma pessoa sedentária, né? Estou sempre em atividade. Tá, mas o que acontece com a musculação? A musculação, para a gente conseguir construir massa muscular, a gente precisa consumir a quantidade ideal de proteína e a gente precisa fazer o exercício até a falha. O que é fazer o exercício até a falha? É a repetição até não conseguir mais repetir. Então, por exemplo, vamos supor que hoje você pega 3 quilos. Estou chutando, tá, Franciele? Digamos que você pega 3 quilos para fazer braço. E daí você repete aquele exercício 10 vezes. Mas na 10ª vez você ainda conseguiria a 11ª. Mas você para na 10ª. Você não está construindo massa muscular. Entende? Porque para a construção da massa muscular, a gente tem que fazer aquele exercício repetidamente até sentir que não dá conta de fazer o próximo. É basicamente assim. E isso repetidamente, de maneira contínua. E aí vai depender do quê? Vai depender de outros fatores. Se você tem hipotireoidismo, se você está fazendo reposição hormonal ou não. Então, não dá para eu te dizer, em tanto tempo você vai fazer uma recuperação da massa óssea, porque depende de muitos fatores. O que eu posso te dizer é o seguinte, o que é importante a gente avaliar num exame desse é saber, por exemplo, o cálcio iônico. E a gente tem outros exames também que a gente pode pedir. Mas o cálcio iônico, ele é muito importante porque a gente vai entender, por exemplo, quanto que está sendo tirado do seu osso diariamente de cálcio, entende? O cálcio que ele está disponível na corrente sanguínea, ele vem ou da alimentação, ou ele vem do osso, ou ele vem do rim, da reabsorção ali no rim. Então, eu tenho esse exame, mas eu não me lembro agora. Então, por isso é importante você participar do nosso encontro, aproveita para você concorrer, preenche direitinho o formulário para a gente ter esse encontro e eu poder avaliar esse exame e entender, olha, você não está construindo porque você está perdendo mais do que depositando. E para depositar, talvez tem que aumentar um pouquinho a dosagem do magnésio, tem que aumentar um pouquinho a dosagem da vitamina K. É esses ajustes finos. Quantidade de proteína. Quanto que você pesa hoje, por exemplo? 53. 53 quilos. Deixa eu calcular aqui para você. 53 quilos, certo? Vamos dizer que hoje você não tem um consumo adequado de proteína. Você sabe quanto de proteína você consome por dia, mais ou menos? Eu venho mudando isso porque eu era vegetariana. Então, a minha alimentação já era mais pobre em proteína.
Entendi. Inclusive, eu comprei um e-book seu sobre proteína, Aham, para ajudar a aumentar essa proteína, porque aumentar. eu acabei mudando assim, eu falei, não, eu tenho que mudar minha alimentação. Não dá para eu Hum, ficar só com o vegetariano, né? Com a comida vegetariana. Então, eu tenho entendi. consumido já carne, frango, não muita carne vermelha, mas mais peixe e frango. Aham. Então, aí chegamos no X da questão, Franciele. Porque a gente está vendo o seguinte, está vindo com uma depressão de massa magra há muito tempo. Sim, Digamos que, quanto tempo você ficou vegetariana? há muito tempo, uns 10 anos. Então, o que que acontece? Por que que ele não está Ou melhorando? Porque a gente tem que construir uma massa muscular primeiro. uhum. E mesmo que você esteja há muito tempo tentando tratar, talvez você não tenha ganhado massa muscular suficiente. Você está com quantos anos hoje? Hoje eu estou com 63. Que aí é mais um problema, né, para a gente construir massa muscular. Então, Sim. assim, o que que eu te digo? Vem para a sessão individual, vamos bater esse papo, deixa eu entender o que está acontecendo, deixa eu ver seus exames, e aí a gente vai te dando um norte, tá bom? Ah, De como tá. que a gente pode ajudar você. E assim, o que eu te digo, não tem outro caminho, é fazer isso que você está fazendo, só que de repente melhorar um pouco mais a quantidade de exercício que você faz para o ganho de massa muscular. Ah, Tamara, eu faço 2 vezes na semana, tem que aumentar para um pouco mais, né? E aí a gente vai conversando isso no dia da sessão, tá bom? Então, você acha que a carga, ela Tem que aumentar. tem que ter carga. Tem que Muita ter carga. E coisa. você vem de um tempo muito longo sem ganho de massa muscular. Você foi só perdendo, porque o ganho de massa muscular, ele depende da ingesta diária, né, de proteína também. Não é que a pessoa vegetariana, ela não tem capacidade de ganhar massa muscular, até porque o nosso músculo precisa de outras coisas, precisa de água, precisa de carboidrato. Mas o que estava faltando, talvez lá na época vegetariana, a gente tinha um ajuste inadequado de proteína, porque a gente consegue bater meta proteica consumindo alimentos de origem vegetal. Não existe isso, dá para a gente chegar lá. Muito vegetariano que não tem esse problema, né? Só que você provavelmente não consumia no volume necessário, entendeu? Quando era vegetariana. Porque quando a gente fala de bater meta proteica, quando se come alimentos de origem animal, já é uma quantidade grande que tem que comer. Vegetal é muito. Para o vegetariano é mais ainda. Então, aí acaba que você vê aquele volume de comida e você não quer comer. Não sei se você conhece a Alessandra Lúlio, é uma nutricionista maravilhosa. Ela trabalha só com vegetarianismo e veganismo. Ela é vegana há muito tempo. E a mulher tem a massa muscular dela, você vê de longe. Né? Sim, Então, sim. tem atletas que são veganos e preservam massa muscular, só que assim. Você acha que influencia também o tipo sanguíneo? Não, Porque o meu tipo sanguíneo, tipo O, dizem que é carnívoro, né? não. Esquece isso, gente. Isso aí é pseudociência, tá? Não existe isso. A gente vai construir massa muscular a partir do consumo de proteína. E a proteína não é porque vem da carne que a gente vai construir massa muscular. Na verdade, a gente tem uma quantidade maior na carne. Para a gente conseguir proteína do que vem de origem vegetal, a gente tem que lutar um pouquinho mais, mas é possível, senão não teria atletas incríveis aí com massa muscular, entendeu? Sim. Tá bom, Então, obrigada. fique tranquila, vem para a sessão de aconselhamento que vai dar para você. Se você já tiver comprado, entra, Comprei ainda, vou entrar compra aqui. e entra lá que também vai ser por ordem, tá bom? Obrigada. Nada, um beijo. Alguém mais quer fazer pergunta? Alguém? A Tereza pediu a palavra. Tereza, quer falar mais alguma coisa? Não, obrigada. Eu acho que eu me confundi, não, tudo bem. Eu só estou preenchendo o formulário aqui, já consegui comprar. Oba! Tô te esperando então, Tereza. Tá bom, obrigada. Nada. Alguém mais, pessoal, quer fazer pergunta? Aproveite, fale agora ou cale-se para sempre.
A Tatá falou assim, estava comprando e te ouvi falar sobre o magnésio que você prefere. Eu prefiro o bisglicinato, mas isso não significa que seja ele que você tem que ingerir. A gente tem que entender qual é a sua necessidade, o que você está buscando, e a gente vai trazer uma aula também para vocês, provavelmente em fevereiro, de magnésio, tá? Para vocês entenderem quais são os tipos de magnésio, para que usa, para que serve, o outro, associado com o quê, né? Isso é importante também para a gente ter uma saúde melhor ainda a partir da ingesta de minerais e vitaminas adequadas. Certo, então, gente? Mais alguma pergunta? Michele, ó, temos estudante de nutrição por aqui. Hein, dona Michele? Dê aí, ó, o seu aval. Michele, agora, como é que conta aí a sua história, Michele, que agora você está com uma franquia de suplementos, né? Você podia vir no dia da aula de magnésio para a gente conversar e você falar dos seus suplementos. Podemos sim, chefe, com certeza. Maravilha. Michele agora está terminando o curso de nutrição, né, Michele? Vai ingressar nesse caminho dos suplementos. Sensacional, sim. Michele. É uma área que eu sou apaixonada, essa parte de suplementação. Eu acho que é importantíssimo, nós, principalmente mulheres, né, que a gente sofre um pouco mais com essas quedas de hormônio, e a gente conseguir manter, regular essas taxas, que é tão difícil conseguir manter. Eu estava escutando a colega comentar da parte proteica, né? Como é complicado a gente conseguir bater a meta diária, tanto para mulheres, para crianças, principalmente, né? Que também faz ainda mais seus filhos que são atletas, né? A necessidade proteica é bem importante. Para aumentar crescimento, fortalecimento ósseo, enfim, eu sou cada dia mais apaixonada pela suplementação. E eu não ia poder deixar de fazer parte dessa aula hoje para poder aprender cada vez mais com você. Maravilha, Michele, fico feliz. Então, estou te esperando na aula de magnésio, vai ser muito bom ter você por aqui. Combinado, só me avisar que eu vou participar com o maior prazer. Tá bom, provavelmente vai ser em fevereiro, eu aviso sim. Tá bem, obrigada. Deus abençoe pelas aulas. Amém, obrigada. Quem mais? Ninguém mais? Deixa eu ver se tem mais alguém que está tímido e perguntou por aqui. Tatá, você quer fazer alguma pergunta, meu amor? Já preencheu o formulário, ela diz, e diz que está desejando muito a consultoria. Preencheu com o coração, aí a gente olha lá e vai. Lembra que a gente vai dar prioridade também para avaliação, né? Para ver o caso de cada um. E a gente entra em contato com vocês. A gente não, né? O Júnior entra em contato. O Júnior entra em contato para poder agendar. Oi? Então, tá bom, gente. Não temos mais perguntas. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Eu fico muito feliz, muito agradecida por vocês confiarem aqui no meu trabalho, estarem sempre comigo. E digo mais, a próxima semana nós não teremos aula do NutriChef Talks, mas temos na última semana do mês. Na última semana do mês, deixa eu ver só a data aqui, no dia 28. Então, anota aí na agenda, dia 28 vocês têm encontro comigo de novo. A gente vai falar sobre a importância do café da manhã na construção muscular, na melhora do metabolismo, tá? Então, café da manhã, que foi um dos pontos que surgiu de dúvida, inclusive no último NutriChef Talks, e a gente está trazendo esse ponto para elucidar vocês. Mas, veja bem, nós temos, nesse sábado, uma aula ao vivo com receitas, vocês que amam receitinhas. Sábado tem uma aula ao vivo, a gente vai fazer receitas de almoço para que vocês comecem já a organizar aí como deve ser esse almoço de vocês. Vamos trazer um pouquinho dessa pitadinha aí falando sobre cálcio também, para deixar a nossa aula ainda mais rica. Então lembra,
essas datas que a gente tem. Quem me segue lá no Instagram, eu coloquei também o calendário dos nossos encontros, porque a gente tem esse encontro agora no sábado, mas no dia 24, que é o próximo sábado, a gente também tem encontro. A gente vai ter uma aula, que eu vou mostrar para vocês um café da manhã bem rico e saudável, para vocês começarem aí o dia saudáveis e já com aporte adequado de proteína, tá bom? Francileide, como que era o nome dela? Era Francileide, eu estava falando Franciele? É Francileide, né? Desculpa, Francileide, eu tinha falado errado. Não deixa de vir na aula, desculpa, eu tinha falado errado seu nome. Não deixa de vir na aula de café da manhã, porque uma das coisas que a gente precisa é melhorar o aporte de proteína no café da manhã, tá? Então, não deixa de vir, vai ser no dia 24. A gente também vai avisar nos grupos, não se preocupem, mas só para vocês anotarem aí que a gente tem encontro dia agora 17, né? No sábado temos encontro, 17 horas, aí temos outro encontro no dia 24, e no dia 28 tem no Chef Talks de novo para a gente falar de café da manhã, tá bom? Então, ó, beijão para vocês e até mais, meu bem. Vou tirar foto. Você tirou foto? Ah, eu não tirei foto. Vamos tirar uma foto, gente. Já parou a gravação? Não, vou parar. Deixa eu parar a gravação.